a mais um episódio do Pois é Talk. Hoje a gente está aqui com uma história de inspiração para você que também é imigrante na América. A gente fala aqui de histórias reais e hoje nós temos uma convidada muito especial. Mas antes de começar, Sema Oliveira! Oi, galera! Eu sou a Sema e sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui no nosso canal. Gente, a pessoa que tá com a gente aqui hoje, ela é uma mulher, ela empreende, ela é uma pessoa cheia de coragem, cheia de fé, com uma vida cheia de reviravoltas, tem muita história para contar. Ela tem várias histórias legais para contar, tanto da vida, empreendedorismo, como as missões que ela já fez também. A gente vai abordar um pouquinho de cada coisa aqui. E eu apresento vocês, Áurea! Muito bem-vinda! Obrigada, meninas. Um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Isso, o prazer é todo nosso. Mas peraí, que a gente hoje vai começar do começo. Tá. A gente vai começar do começo, eu quero saber da sua história lá dos princípios, há pouco tempo atrás, né? Lá de Gênesis. Lá de Gênesis. Lá Sou do... jovenzinha, não tem muita idade, não. Não, vamos lá. Ah, o quê? 12 anos atrás só? É, 12 anos atrás. Como que era a tua infância no Brasil? Vamos começar do começo mesmo. Certo. Eu sou natural de Goiânia, né? E a minha infância foi um pouquinho difícil, né? Não foi fácil, porque eu sou filha de pais divorciados, né? Então, eu cresci a partir dos 2, 3 anos pra frente, eu praticamente cresci sem pai. Glória a Deus, hoje em dia eu tenho um relacionamento muito bom com meu pai, mas eu sei que muita gente vai conseguir se identificar com isso, porque muita gente cresceu com um relacionamento péssimo com o pai ou o pai inexistente na vida, né? Então, isso aí já foi muito difícil. E lá no Brasil, a gente também era muito, muito pobre, a gente passou muita dificuldade. Graças a Deus, nunca passamos fome, glória a Deus por isso. Mas a gente passou muita dificuldade, a gente já chegou a morar em casa de tábua lá no Brasil, que era chão batido, não tinha nem piso, Isso né? em Goiânia ainda? Isso eu morava lá em Palmas, né? É porque a minha vida foi assim, eu nunca morei num estado mais de um ano, tá? Todo ano. Mas você já morou em vários estados, então. Já morei em Tocantins, em Goiás, no Mato Grosso. E quando você morou nesses lugares, era com quem? Até os 8 anos de idade, eu morei com a minha mãe e meus irmãos. Aí, aos 8 anos de idade, a minha mãe me mandou para Goiânia morar com a minha tia, porque ela estava se preparando para vir para os Estados Unidos. Então, dos 8 anos de idade aos 16 anos de idade, eu sempre morei com parentes, né? Diversos parentes, vários tios, minha avó, meu avô. E também morei sozinha, junto com a minha irmã. Imagina, 2 adolescentezinhas, 13, 14 anos, morando sozinha. Duas crianças. Então a minha irmã, ela foi uma mãe pra mim, assim. E ela tão novinha quanto eu, né? Nós temos 1 ano e 9 meses de diferença só. Nossa. Foi. Então a gente passou, assim, foi muito perigoso, assim, pra gente, imagina, morando no Brasil sozinha. E quando você mora com outras pessoas, por mais que a família ama, não é a mesma coisa, porque você não é filho, né? Sim. Então, às vezes, você é maltratado, passa por situações chatas, né? Coisas que não são legais. Então, assim, a minha infância, eu não posso dizer que eu tive uma infância boa. Graças a Deus, hoje, eu estou bem. Mas, assim, a minha infância foi bem difícil pra mim. Hoje você consegue olhar para essa infância com gratidão, assim, de tudo o que aconteceu, você já teve essa maturidade e conseguiu olhar para esses momentos e sentir uma gratidão, entender que era parte do seu caminho ou não? Você Não, tá no com certeza, porque o nosso passado é o que faz o que a gente é hoje, né? Exato. Então, com certeza, eu olho para trás, claro que se pudesse ser diferente, eu escolhi um caminho diferente. Mas foi esse o caminho que Deus escolheu para traçar para minha vida, para eu chegar onde eu estou hoje, então ele entende melhor do que eu. Áurea, você já viveu momentos bem difíceis antes mesmo de vir aqui para os Estados Unidos. Eu queria que você, as situações até perigosas, como você já mencionou, tipo, 2 crianças, uma cuidando da outra. Teve alguma situação dessa de perigo ou muito complicada que mudou o seu jeito de enxergar a vida, o seu jeito de ver as coisas? Tive várias, né? Várias que mudou a minha maneira de falar. Mas uma situação, cara, que eu passei lá no Brasil e a importância da gente que tem filhos pequenos, né? Que tá sempre de olho. A gente cresceu muito solta. As pessoas não davam muita importância se a gente tava na Tinha rua. tanta adulta assim? Não. Tinha. Se a gente tava na rua, se a gente tava em casa, não fazia diferença. Eu também acho que antigamente, né? Os pais eram mais liberais de deixar as crianças na rua. Menina, uma vez eu morava com a minha avó nessa época. Eu briguei com um primo meu. E eu saí nervosa de casa. Eu morava no Barra do Garças, no Mato Grosso. E eu fui subir uma montanha que tinha lá. Eles têm um mini Cristo, igual tem lá no Rio de Janeiro. E eu fui subir. E na hora que eu fui subir essa montanha, eu tava muito nervosa. Tinha 4 rapazes descendo. Você tinha quantos anos, você falou? Eu tinha 11 anos. Nossa, Ô, louco, criança, bicho, gente. é louco. Sozinha.
E tinha acho que esses rapazes deviam ter uns 18 anos, 19. E aí, eu vi que quando eles desceram, eles estavam descendo, tá tranquilo, né? E eu tava subindo sozinha, não tinha mais ninguém subindo. Um deles veio atrás de mim. E ficou 3 rapazes pra trás. Aí eu comecei a ficar nervosa, eu comecei a apertar o passo. E eu subindo. Só que, como eu tava com aquela adrenalina, nervoso, por causa da briga que eu tive com meu primo, ainda não tinha registrado o perigo, que aquele cara tava me seguindo. Caiu a ficha ali, né? É, exatamente. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? É melhor voltar pra trás. E na hora E que agora, como é que volta? É. Tem que passar por ele e teus amigos. Tem que passar Teu por ele. chefão lá embaixo, tipo um videogame. Eu já comecei a orar, Senhor, me cuida, Senhor, me ajuda, Senhor que é o meu pai, eu já na minha cabeça já orando. E na hora que eu fui passar por ele, ele foi com a mão direto para pegar no meu seio. Aí eu empurrei a mão dele e falei, você tá louco? Me solta. Aí eu já fui mais rápido ainda, né? Aí ele começou a vir atrás de mim me perguntando, mas você tá aqui sozinha? Se alguém viesse aqui e fizesse alguma coisa com você, o que você faria? Você ficaria gritando? Olha o que o cara... gente. que ele falou pra mim. Aí eu falei, eu não gritaria, porque eu sei o Deus que eu tenho e ele não deixaria ninguém me tocar. Olha Eu fui bem ousada Não, com ele. muito. Eu fui muito ousada. E aí ele foi descendo atrás de mim, fazendo esse tipo de pergunta indevida. Imagina, eu era uma criança de 11 anos, gente, nem peito direito eu tinha. Misericórdia. E um rapaz já adulto. Mas era uma Olha que- presa ai, fácil, que né? ódio. Ali. Muito fácil, porque era assim, é tipo uma trilha. De um lado é floresta, do outro lado é mato, árvore. Então, para ele me pegar e me levar para lá foi muito fácil. Mas na hora o que me veio foi a ousadia da fé. Mas olha o tanto que isso é interessante. E ela é Hoje- criança ainda, né? É isso que eu ia falar, tipo assim, tanto que é interessante. Hoje mesmo eu estava conversando com outra mãe, e aí a gente falando sobre educação dos filhos e tal, e eu falei assim, cara, uma coisa que eu prezo muito, que eu não abro mão na educação do meu filho, é ele estudar em uma escola cristã. Isso. Eu não vou abrir mão disso, porque se a gente estivesse no Brasil, teria a desculpa que é caro, uma escola privada tal, a gente não consegue. Aqui não. Aqui não tem desculpa. Qualquer pessoa que quiser realmente, tipo assim, for o foco da vida dela, falar, não, eu quero que meu filho, isso pro meu filho, dá pra gente fazer. Aqui não é um Sim. absurdo de caro escolas privadas, né? E aí o meu filho estuda na escola cristã. Hoje eu falando com essa mãe, ela então, tá na época dos meus filhos pra escola, e eu tô pensando o que eu faço. Falei assim, se você tiver como colocar uma prioridade, seja essa. Por quê? A base dos nossos filhos, ela é criada agora, na infância. Na primeira infância ali, é tudo que você mostrar pra eles agora, o que você colocar como verdade na vida dele, aquilo vai prevalecer. Sim. É como diz na Bíblia, ensine seu filho o caminho que Caminho deve andar, andar. que mesmo que ficar velho, ele não vai desviar. Uhum. E aí a gente conversando sobre isso, eu falando pra ela, o tanto que é importante, como na escola, eles oram antes da refeição. São coisas pequenas, mas é isso que vai ajudar a formar o caráter do meu filho. Isso. Do que ele tá, talvez, na escola pública, onde não tem esse cuidado. Não tô falando que é ruim. Escola pública não é ruim, tá lá realmente pra aprender, estudar e tal. Mas e princípios? Aonde que ele Isso. vai aprender? Porque às vezes a mãe e o pai trabalham o dia inteiro, tá na correria, só chega em casa, quer dar um banho, ele não tem esse momento. Aonde que ele passa mais tempo? Dentro de casa ou na escola? Na escola. É na escola. Então, é muito importante essa base. Por quê? Ele, nessa escola cristã, ele tá aprendendo esses princípios. Ele chega em casa, eu reforço esses princípios. Isso. Na hora, provavelmente você teve essa criação dentro da igreja, com contato, com pessoas ali próximas que tinham essa fé, porque senão você não teria essa fé dentro do seu coração. Mas isso que eu ia Ela tem que vir perguntar, de da algum onde lugar. veio? Porque eu acho que não, né? Não. Sozinha? Não, a minha mãe, ela sempre foi muito religiosa. Ela sempre levou a gente muito na igreja, mas hoje ela é mais religiosa. Ela não falava muito de Deus pra gente, a gente crescendo. Mas ela te obrigava a ir na igreja, certo? A gente ia pouco na igreja. A gente quase não ia na igreja. Então, então é uma Aí casa o que tinha especial. acontecido? Ah. Por que isso aconteceu? Porque quando eu morei na minha avó, quando eu tinha dos 10 para os 11 anos, eu tinha acabado de me converter. Eu tinha acabado de conhecer a Jesus Cristo. E aí eu já tinha, como eu ia no culto direto e tal, eu escutava muita pregação, eu entendia naquele momento que ali a minha única solução era Deus. Mas por que você ia na igreja? Quem que te chamava a ir na igreja? Menina, Como criança, E enquanto como criança. que isso aconteceu? Porque uma criança, Uma né? criança não decide ir pra igreja sozinha. é uma história muito engraçada, é curtinha e engraçada ao Pode mesmo falar, tempo. pode Porque hoje, essa maneira de pregação, as pessoas olham pra ela e acham errado. Mas eu acho assim, cada pessoa, Deus usa uma pessoa de uma maneira diferente pra alcançar aquela Concordo pessoa. 100%. Quando eu morava com a minha avó, teve uma moça que veio do interior do Mato Grosso, não lembro o nome da cidade agora, ela veio para fazer uma cirurgia. E ela era evangélica. E na época, quando eu tinha 10 anos de idade, eu era muito curiosa, conversava com todo mundo, bem diferente do que eu sou agora. Aí, Nada. e ela tava lá no quarto de hóspedes, né, descansando, e eu fui lá conversar com ela, perguntando da vida dela. Eu era muito curiosa, queria saber com quem ela era casada, quantos filhos que ela E você tinha, tinha como quantos que ela anos? vivia. 10 anos. Tá. E ela virou pra mim e respondeu minhas perguntas, mas na conversa ela falou assim: você sabia que se você não for crente, você vai pro inferno?
Isso foi o que ela falou pra mim. Ela falou, você sabia que lá no inferno as pessoas são comidas de bicho, o fogo nunca apaga? Ela começou a descrever o que a Bíblia fala do inferno. Né? Lá o fogo nunca apaga, lá tem o diabo. A cabecinha de uma Lá, criança de 10 anos. 10 anos, exato. Mas eu senti medo, não vou mentir, eu senti um pouco de medo, mas o que eu senti foi mais convicção do que ela estava falando. Eu falei, pera ainda, porque eu vim da religião católica e espírita, né? Minha família segue muito o espiritismo e o catolicismo. Só que na hora que ela falou aquilo, é como aquela passagem de Paulo, quando Jesus apareceu para Paulo, que ele ficou cego 3 dias, aí Jesus mandou uma pessoa ir lá orar por ele, e assim que o cara orou por ele, as escamas dos olhos deles caíram e ele voltou a ver. Eu senti daquela maneira. Eu senti que naquela hora as escamas dos meus olhos caíram e eu fui convencida pelo Espírito Santo de que eu tinha que mudar, de que eu tinha que ir para Deus, né? A maneira que foi usado ali foi o medo, mas o medo, no meu caso, foi positivo. Eu sei Mas que para calma, muita gente... Com 10 anos. Deixa eu Deixa ela explicar. contar, deixa ela contar. Não, eu então. quero entender. Então, deixa eu explicar. Não tá fazendo Aquilo- sentido. Não, mas foi algo sobrenatural sempre. É. Sabe por quê? Porque a conversão, você nunca vai entender ela no natural. Tem pessoas que elas vão ser convencidas conversando e tal, você falando do amor de Deus pra ela e tal. Mas pra mim foi preciso aquilo ali. Só que na hora que aquela mulher falou aquilo pra mim, na minha cabeça passou um monte de coisa e ninguém tinha falado isso pra mim, tá? Já veio na minha cabeça. Então, peraí, então adorar a imagem é errado. Olha, você teve esse discernimento. Eu tive esse discernimento na hora. Na Não, hora. é espiritual mesmo. Foi espiritual, não foi algo assim. Na simplicidade dela, a maneira que ela achou de falar do evangelho pra mim foi esse, entendeu? Então, pra certas pessoas, isso foi muito duro, mas foi o que Deus usou pra me alcançar. Essa foi a minha Ele experiência. sabia o que você precisava. Exatamente. Eu não faço da minha experiência regra, porque regra é só o que tá na Bíblia. Essa foi a minha experiência. Deus vai alcançar pessoas de diversas maneiras. O meu esposo, por exemplo, rapidinho, a conversão dele, Deus teve que falar audivelmente com ele. Deus falou audivelmente com ele. Então, ele tava... Bem rapidinho a história dele. Ele tava numa esquina, porque ele usava drogas, ele era bem maloqueiro, né? Andava com um monte de menino. Pô, cara, aí é loucura, hein? Vou dar um jiu-jitsu nele. Do nada. E aí, tava de madrugada, eles estavam lá, né? Fumando. Tava dando uma né? Ele tinha, o quê? Uns 14, 15 anos de Porra. idade, mais ou menos. E eu acho que ele se converteu no mesmo ano que eu. Porque foi em 2000, foi o ano que eu me converti, eu creio que foi o mesmo ano dele. Engraçado, né? Estados totalmente diferentes. E aí vinha vindo uns irmãos, que já era meia-noite, os irmãos que oravam na madrugada, estavam vindo do culto, estavam descendo aquela rua e tinha um irmão para cada adolescente, estava certinho. E eles achavam que estava vindo o pessoal de outro bairro, né? Lá no Brasil tem brigar. muito essas brigas de bairro, né? E eles andando armados e tal. E o Elton já, esses caras estão vindo aí, nós vamos descer o cacete e tal, nas gírias, né, do mundão. 14, 15 anos. 14 anos. Olha que loucura. Pensa. Aí... Lá é bem diferente daqui as crianças, né? Aqui as crianças parece que é tão ingênuas. Nada, né? aqui tem muita criança também. Que tá... Menina, tem. É? Nossa, Muito. demais. Nessa Nessa idade? Com Nossa, certeza. Mas com certeza. até mais novo que no Brasil já começa aqui. É Já terrível. começa, é terrível. É só onde a gente vive. A bolha que a gente tá não tem. Mas tem. Exatamente. Ah, E o que vale o que ela falou, que muita gente da escola pública vai ver isso aí. E é muito interessante você Exato. colocar numa escola privada cristã Cristã. para você evitar. Claro que nem na escola cristã você não vai Não tem como a gente proteger. proteger os nossos filhos de Isso. tudo. Mas tem coisas que eu acho que tá na mão do pai e da mãe Isso. Uhum. tomar decisões pela criança que você acha que é o mais correto a Exatamente. fazer. Você pode minimizar muita coisa. Eu já fiquei muita sabendo coisa. muita coisa aqui de escola pública, assim, que eu falo, cara, enquanto eu puder e eu tiver Isso. autonomia sobre isso, eu vou fazer. Quando eu não puder mais, aí ele toma as decisões dele. Mas volta a história aí que tá interessante. Sim. tá interessante. E aí, os caras descendo, né? Os irmãos, eu chamando os irmãos de cara. Mas tudo bem. Eles estavam descendo e cada um pegou um adolescente. Foi engraçado que foi o número certinho. E quando eles começaram a pregar pros adolescentes, todos eles baixaram a cabeça e tal, mas o Elton começou a ficar nervoso. Meu esposo começou a ficar nervoso. E aí ele falou, eu vou tirar essa arma aqui agora e eu vou atirar pra cima e esses crentes vai tudo fugir. Porque o cara, ele fala que esse cara ele era tão simples que ele não sabia nem ler, mas ele memorizava as passagens bíblicas. E olha qual que foi a passagem bíblica que o cara começou a falar pra ele, praticamente a mesma coisa que a minha. E não entrarão no céu os mentirosos, as pessoas que roubam. Tem as passagens da Bíblia que começou a falar, né? Essas pessoas vão ser condenadas ao inferno. E ele ficou muito nervoso porque aquilo tomou conta do coração dele. Os avarentos, os homoafetivos, que seja. Tem toda uma lista lá, né? Aham. Eu vou esse crente vai ver.
E na hora que ele foi levantar para puxar a arma, ele perdeu as forças da perna. Ele não sentia as pernas. Ele não conseguia levantar. E ele começou a ficar nervoso por causa disso, que ele não conseguia levantar. E nessa mesma hora, ele escutou uma voz audível falando para ele assim: levanta e toca no meu servo que eu quero ver. Caramba! Falou desse jeito. Não, até eu tô arrupiada. Eita, babado. Até eu tô arrupiada. E ele falou: levanta e toca no meu servo que eu quero ver. Na hora que ele escutou essa voz, o mundo dele desabou. Ele não sabia o que fazer com ele mesmo. Sabe quando que você perde o chão? E o cara continuou. Aí, nessa hora que ele escutou a voz, ele falou que esse senhor, ele começou a rir. Ele ria e ele falava assim: ih, gente, eu tô vendo aqui no mundo espiritual, não se preocupa não, que esse aqui já é de Deus. Esse aqui já tá na rede. Foi. Mas olha, vamos lá, Áurea, porque agora eu quero descobrir isso daqui, que a gente nunca conversou sobre isso, Vai vamos lá. entender. É muito interessante, né? Muito legal. Mas olha aqui, o que eu tô querendo dizer é... A Áurea nasceu numa família conturbada, várias situações, indo de um lugar para o outro. Quem foi a primeira pessoa que te levou na igreja? Na igreja católica, sempre a minha mãe. Tá. E a sua mãe sempre te levava na igreja? Não sempre. Enquanto vocês eram crianças? Não sempre. Então, qual o contato que você tinha com Deus? Eu não tinha muito contato com Deus. Qual o momento? Então, Foi esse como é que- momento que a moça falou pra mim que se eu não fosse crente, eu ia pro inferno. Lembra? Mas esse foi o seu primeiro contato Foi. contato que eu falo assim, de você conhecer a Deus? Sim, foi. Meu Deus, Foi. chocada. Foi o primeiro contato. Aí, a partir daí, ninguém precisou falar pra mim, Sam. Eu comecei a ir na então era um igreja. discernimento que Deus depositou na sua cabeça ali e falou assim, você Foi. é minha, volta pra mim. Exatamente. E novinha, E ela né? foge à regra, porque normalmente, Exatamente. até a própria Bíblia fala, né? Tipo assim, a gente ensina os nossos filhos o caminho, porque mesmo que fique velho, não vai se desviar dele. Então, o que a gente entende com isso? Que é na criação, é na base, que de alguma forma a gente aprende. Porque eu já escutei muita gente falando, não, meu pai não era religioso, minha mãe não ia pra igreja, minha mãe também não, mas a minha tia me levava. Não. A minha vizinha me levava, a minha avó me levava. A Sempre tem bicha foi alguém que... autodidata. Isso que eu tô falando. É. Ela teve um discernimento, assim, surreal Não, pra alguém uma foi criança. usado pra que ela tivesse esse despertar, que foi o que ela explicou, né? Exatamente o que eu Mas expliquei. como que uma criança de 10 anos tem esse Pois despertar? é, por isso que ela falou que É o Foi sobrenatural, é o sobrenatural de Espírito Deus. Santo. Não tem Porque mérito meu nenhum. Chega a ser... É loucura, né? Deus é É. loucura. Mas, mano, você imaginar falar, pensa, uma criança de 10 anos Foi. escutando isso. Porque eu... E não tendo medo, eu ia me Ex- cagar. Olha, eu ia falar isso agora. Eu, quando era criança, eles muito falavam assim, que acho que na Bíblia, não sei se na Bíblia tem essa passagem, mas pregava muito na minha igreja que o fogo do inferno é 7 vezes mais quente que o fogo daqui da terra. Pois um dia eu não pus o dedo no fogo da terra pra ver se eu aguentava do inferno. Eu juro, eu liguei a chama, aí eu coloquei, segurei, queimei o dedo e falei, pô, eu quero ir pro inferno, não, 7 vezes mais quente, não vou aguentar. Juro, eu e 2 amigas. Chega, chorei. Jesus. Não tá compensando. Mas eu tinha o quê? 10, 11 anos, sua idade, olha o que eu tava fazendo. Eu tava querendo experimentar o Mas fogo isso lá. já era o temor que 7 estava vezes. sendo criado Sim, no seu coração. Mas no meu coração, na minha visão, eu foi tipo, por todas as vezes que minha mãe me obrigou a ir pra igreja. Eu não, Não, queria, eu tava lá chateada, mas Tava me obrigou. dando, peraí, deixa eu ver. Se eu aguento. Porque se eu aguentar esse, Essa cena. Se eu aguentar eu esse, eu lembro da vou aguentar cena. o outro. Não, eu, não Nari e aguenta. Debinha, 3 amigas de infância, e eu, né, foi lá, eu falei, se eu aguentar, nós continua fazendo as bagaceiras. Tô brincando. Tá brincando, mas é verdade. Não, mas sim, a gente, não adianta, a gente é ser humano, a gente nasceu já do pecado, né? A gente já vem disso aí. Então a gente vai querer essas coisas. Mas eu fui sozinha, eu procurei, achei uma igreja que tinha lá no bairro, era atravessar a rua, virar à direita, a igreja tava lá. Gente, que massa isso. Ô, e como é que Sério. foi essa cena do rapaz lá? Voltando, você não terminou a história. Do rapaz que te seguiu. Ah, sim, certo. Aí, nossa, gente do céu, que medo que eu passei, né? Só que na hora eu acho que é Espírito Santo, cara, quem me guarda é Deus. Na hora que eu desci, que eu falei pra ele, eu não vou gritar, porque eu tenho um Deus que me cuida, ele é meu pai, ele não vai deixar você me tocar. Aí ele ficou assim, porque ele não esperou isso de uma menina de 10 anos. Ninguém espera. 11 anos. Todos chocados, todos Foi. chocados. E aí ele foi descendo e ele foi vindo atrás de mim, falando coisas inapropriadas pra mim e tal. E aí na hora que eu desci, que a gente como tava chegando lá embaixo, que tinha pessoas ao redor, ele foi rápido, passou na minha frente e ele saiu de lá rindo, dando gargalhada de mim, zombando da minha cara. Cara, eu fiquei assim. Aí na hora que eu percebi o perigo que eu passei, né? Depois que eu Nossa, saí você de lá, caiu. que eu tava caminhando pra casa, gente. Nossa, eu desabei. Sabe quando a pressão baixa assim, que você quer só desabar de chorar? Mas assim, graças a Deus, o Senhor me protegeu, não aconteceu nada. Mas assim, eu já tive várias situações de perigo, assim, por ser largada, né?
E essa situação, ela foi depois desse momento, dessa palavra, dessa irmãzinha e tal, né? Exatamente, exatamente. Aí ele Daí deu os veio pontos. a minha fé. Daí veio a segurança de que Deus me cuida, entendeu? Deus estava cuidando de mim. Porque, gente, e quando eu cheguei na igreja que eu contei esse testemunho, né, pro pessoal lá, eles ficaram maravilhados. Imagina a criancinha contando. Porque uma menina de 10 anos, eu tenho uma sobrinha de 10 anos, a Luciana. Gente, eu olho pra ela, eu fico assim, eu não acredito, eu era Sério que eu era desse desse tamanho. E eu me achava adulta já, né? Mas ela se acha também. Não, com certeza, ela acha que sabe tudo, né? Você não pode ensinar nada. Mas é coisa da juventude. Mas isso aí que você falou é uma coisa muito, muito certa, né? Que muitas pessoas não têm esse entendimento e aí começa até a virar uma julgação e não sei o quê, por quê? Deus precisa usar vários tipos de pessoas diferentes para Isso, alcançar pessoas isso. diferentes. Isso. A forma que Deus usou, o jeito que a pessoa falou com você foi X. É. O que talvez para outra criança se fala, Não ela só vai sai dar correndo, certo. traumatiza ela e Deus me Vai livre. pôr a mão no fogo. A forma que falou com o seu marido na época, enquanto um adolescente, foi uma outra Totalmente. experiência. Eu acho que a experiência de cada pessoa com Deus, ela é de uma forma e não existe gente certa ou errada para Deus usar para falar Não, com o outro. Porque quem vai, vamos supor, né, uma prostituta, uma pessoa que trabalha na vida, não sei o quê. Para ela acreditar, para ela querer ouvir uma mensagem, vai ter que vir de alguém próximo. Quem vai estar próximo dessa pessoa? É. Se for um pastor passando na rua e pregando, talvez aquilo não atinja ela. Mas talvez Deus usar uma pessoa lá de dentro do trabalho dela, uma pessoa que faz a mesma coisa que ela, quem sabe. Isso. E Deus vai naquela pessoa e usa ela para trazer uma palavra de bênção. E aquela pessoa identifica que aquilo é Deus. Isso. Ela começa a confiar em Deus. Só que as pessoas não entendem isso. Não, O não. povo julga, fala assim, você faz não sei o quê, Deus nunca estará em você. Talvez Deus não está caminhando do seu lado ali, porque você não quer ele do seu lado, pelas decisões que você toma na vida. Mas isso não quer dizer que Deus não pode usar qualquer pessoa para falar com qualquer pessoa. Não, claro. Eu acho isso muito... Sam, quando Deus quer alcançar alguém, ele pode usar até um ímpio. E vocês entendem essa palavra Sim. ímpio, né? Ele pode usar até uma pessoa que Quer não dizer, é você crente. entende? Obrigada. Não, explica aí. Uma pessoa que não acredita em Deus, ele pode até Ah. usar um ateu. Se Deus quiser te usar, se Deus quiser você, se o Espírito Santo quiser te convencer, porque quem convence é o Espírito Santo, Cíntia, não adianta. Eu posso explicar para você a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, eu posso te mostrar o plano da salvação, mas se o Espírito Santo não te convencer do pecado, da justiça e do juízo, você nunca vai aceitar, você nunca vai crer. Então Deus, ele pode usar até um ímpio. Ele vai falar uma coisa ali que vai tocar na sua cabeça e vai acontecer o que aconteceu comigo. As escamas vão cair. Entendeu? O véu, né? que se Então, rasga isso que mesmo, você que falou se é fala. muito verdade. Deus pode usar qualquer pessoa. Deus não, a gente não pode colocar Deus dentro de uma caixinha e falar, Deus não usa tal. Não, ele pode usar, mesmo que aquela pessoa seja uma pessoa má. Ele pode usar aquela pessoa. Sim, eu acredito muito nisso também. E eu acho que é a forma mais até rápida que Deus tem pra ir alcançando pessoas. Porque se for esperar, igual quando fala, né, que o evangelho ele tem que ser pregado no mundo todo, que é uma das profecias, antes Sim. de Jesus voltar, né? Isso. Ele tem que usar a gente de todo jeito. Todo lugar. Porque só quem são os missionários, só os pastores, não consegue levar esse evangelho pra todo mundo. Não Então, ele vai consegue. começar a usar, e aí, cada um com a sua experiência, e aí aquilo que é tocado em mim, eu começo a levar pro outro. Sim. E aí vai uma Né? engrenagem. Desse jeito. Top, não quero. Aí, nessa, a gente tava com 10 anos, tudo, você veio pra cá com 16, certo? Foi. Aí, dos 8 aos 16, cresci sem mãe, sem pai, só com os parentes, né? Com a minha Uhum. irmã e tal. E com 16 anos, eu vim para os Estados Unidos. Minha mãe conseguiu trazer a gente pra cá. E, assim, dou glória a Deus pela vida da minha mãe, por ela ter feito isso. Porque foi a decisão mais assertiva que eu acho, assim, em questão dela como mãe, né? Pela Trazer. gente, pelos filhos, foi trazer a gente para os Estados Unidos. Como Mas foi? eu sofri muito, eu não queria ter vindo pra cá. Então, como é que foi esse choque também cultural, né? Dessa mudança? Conta dessa parte, porque você ali tava como uma adolescente. E aí, como é que foi essa mudança e quais foram os choques culturais que você teve? Nossa, parte boa, vários. parte ruim? tudo. Sim, porque lá no Brasil, é engraçado, o sistema escolar lá do Brasil, desde antigamente, eu cresci escutando que os Estados Unidos eram um vilão, que os Estados Unidos era mal, né? Já tinha desde pequenininha essa endotrinização, gente, me ajuda aí com a palavra. Doutrinização, né? De que os Estados Unidos é mal, que os Estados Unidos não presta É e o tal. vilão, É o e a gente vilão, é o é. mocinho. Que eles Ah, querem até dominar parece. todo mundo, que só, né, o Brasil só que presta e tal. E aí, quando eu cheguei aqui, eu já cheguei aqui muito acanhada. Eu não falava a língua, gente. Eu não falava nem hello, nem bye. Eu odiava aprender outra língua. E hoje tá eu não ensinando queria. road pra E é, É porque vocês não viram no início do episódio. É, que ela está world. isso. Só não sai. Mas vai sair.
Então, quando eu fui pra high school foi muito diferente. E no Brasil a gente tem muito a questão da maneira que você se veste, né? Do seu status, da maneira que, né, a sua aparência. E aqui nos Estados Unidos as crianças, os adolescentes iam pra escola de qualquer jeito. E lá, quando eu tava na sala de aula, eu comecei junior na high school. E eu tinha um rapaz lá que chegou, que ele era do time de futebol americano, me solta um arroto gigante dentro da sala e todo mundo caladinho. Se fosse lá no Brasil, começaria... E o povo, e daqui a pouco um outro ali peidando, e tudo bem, tudo tranquilo. Professor, Peidando? aí a galera não tá nem aí se você rota, se você peida, a coisa mais O natural do arroto, eu mundo. sabia, assim, eu já ouvi falar que é normal, mas eu achava que, sei lá, você vai peidar, E o sai de peido? perto, pelo menos. Ninguém nunca peidou perto de mim, assim, pra escutar. Não. Ixi, adolescente da high school... Ninguém fala, não, de puta pode. As pessoas fazem, né? Sinal e tal. Mas lá no Brasil vira uma festa, né? Tá passando. A mosquinha veio, parou bem aqui no meu Ela tá aqui, ó, lá na high school. Puta, essa mosquinha tá Freud, hein? Tá foda, vai, continua, gente. E aí... O show do Barão. Lá no Brasil, gente, se você estivesse usando o banheiro e você soltasse um pum, quem tava Ah, ali já exato, fazia graça de bullying. você. Já tinha, exatamente. E lá, aqui nos Estados Unidos, isso pra mim foi libertador, viu? Isso aí foi os positivos. Tava lá, olha. Ixi, minha filha. Foi libertador. Na hora que eu vi que as meninas fazem cocô na escola, não fica segurando pra fazer em casa. Eu, gente do Isso céu. daí, toda mulher Que brasileira tem visão maravilha. de vento por causa dessa época da escola. E ninguém podia fazer, porque era julgada. Mas eu, por exemplo, não consegui. Eu sempre tive sonho de fazer parte do time de vôlei da escola. Não consegui, porque eu não sabia falar inglês, eu não sabia me comunicar. E como eu sempre fui, nessa época eu já era muito introvertida, eu não conseguia chegar em alguém que falasse espanhol, alguém e falar, olha, eu quero participar. Eu tinha muita vergonha. E nunca ninguém me instruiu. Áurea, você pode fazer um esporte, você pode já sair daqui com um scholarship, né? Se você faz um esporte, pegar pra, jogar pra faculdade Você e não tal. teve essa instrução. Nunca tive instrução nenhuma. Eu fui aprendendo nos tapas, né? Eu fui aprendendo com a... Mas E pro inglês, como é que foi? 6 meses eu já falava e entendia tudo. Por quê? Caramba. Deixa eu te explicar por quê. Minha mãe fez algo positivo comigo. Ela falou, aqui dentro de casa você não vai escutar música em português, você não vai assistir nada em português. Tudo que você quiser ver e assistir, você vai ver e assistir em inglês. E como eu já passava na escola o dia inteiro, que era das 7 às 3 da tarde, se eu não me engano, e aí era em inglês o tempo inteiro. Mas eu odiava, por quê? Porque na época não tinha facilidade do Google Translate. Eu não tinha como falar aqui. Não tinha. Aí eu tinha que pegar palavra por palavra no dicionário e traduzir. Cara, eu já taquei esse dicionário chorando, desesperado na parede tantas vezes, vocês não têm ideia. Eu queria estar aqui. Ai, que ódio. Porque eu tinha que estudar ciência, eu tinha que estudar matemática, eu tinha que estudar Não é inglês. só aprender inglês, né? Exatamente. Eu tinha que fazer E todas você não as reprovou? matérias. Não reprovei, graças a Deus. E quando eu ganhava um C, menina, eu chorava, eu chegava em casa desesperada. Não, eu quero ir embora daqui. Eu falava pra minha mãe, me leva embora, eu quero ir embora, eu quero ir embora. Só que com 6 meses que eu tava, por causa disso, eu tava falando mais inglês do que muitos alunos de lá que já tinham 2 anos, porque tinha muita gente que falava espanhol, né? Aí lá, E eles falavam, todo mundo falava espanhol, até os professores falavam Aí, entre espanhol. Eles falavam só espanhol. Resolvia. E com 6 meses eu já falando inglês fluente e eles ainda falando espanhol. Você fez a metade do seu ensino médio aqui. E aí Isso. depois você se formou em Comércio comércio exterior, né? Isso. Como que foi essa jornada, esse período aí de trabalhar, estudar, se formar e tudo junto? Menina, Como é que foi? difícil. Fala pra gente dessa experiência aí. Foi uma conquista, assim, que foi graças a Deus. Eu não sei como que eu consegui. Eu trabalhava nessa época, eu trabalhava na Home Depot. Trabalhava full time, porque eu tinha que pagar as minhas contas, né? Eu tinha que pagar aluguel, eu tinha que pagar comida, pagar carro, seguro. Vocês sabem, né? Tudo. Internet, tudo. Adulto. Exato. Ficou adulto. Exatamente. Os boletos Tava chegam. desde os 17 anos, né? Aí eu tinha que estudar na faculdade e trabalhar na Home Depot. Aí eu começava o meu shift 5 e pouco da manhã, eu terminava 2 e pouco da tarde, já ia direto para a faculdade, aí eu tinha aula das 3 até umas 7, 8. Aí tinha às vezes que classes que não tinha como colocar aqui até 10 horas da noite. Então, eu passei vários anos nessa rotina. Aí, muitas vezes que os amigos convidavam, hora, vamos sair, vamos passear. Não posso, tenho que estudar. Aí, eu fiquei taxada como uma chata, que rejeitava tudo. Mas não era, porque eu prezo pelo meu sono, sabe? Se eu não durmo, eu não sou ninguém. Então, eu preferia ir para casa dormir o pouco tempo que eu tinha, porque eu tinha que acordar 4 e pouco da manhã para ir para trabalhar, do que ir para as festas, né? Mas foi muito difícil, assim, quando eu graduei, meu Deus, foi uma festa. Eu falei, ai, Senhor, muito obrigada. E como que foi a experiência de fazer a faculdade aqui? Muito diferente. O que você acha que é, tipo... Você não teve experiência de ter uma faculdade no Brasil, mas o que você acha que é mais diferente aqui?
Cara, sobre a faculdade em si. na faculdade, eu sofri... É igual American Pie? A pergunta que eu quero calar. Na verdade, eu só puxei esse assunto pra fazer essa pergunta. Não, mas é porque eu Tem as fraternidades? Eu nunca assisti American Pie, mas tem fraternidades. E é exatamente igual os filmes que você assiste, tá? Mas na faculdade, depende muito da instrução que você teve quando você entrou. Eu perdi muita coisa porque nunca ninguém me ajudou. Área, quando você entrar, entra numa fraternidade, faz algo, faça parte de alguma coisa, porque daí você vai aproveitar mais o college. Mas eu não. Eu entrava muda, saía calada. Eu participava das aulas, ficava lá no campus mesmo, só estudando. Mas você tal. morava na escola, Não, não tinha condição de fazer isso, né? Eu morava de roommate, né? Como muita de nós, eu creio que aqui já passou por isso. Morava de roommate. Então, pra mim, a faculdade não foi, assim, um tempo fácil. Eu não lembro com boas memórias. Tem gente que olha pra faculdade e fala, nossa, foi a época que eu mais festei, foi a época que eu mais aproveitei. Não, a minha foi no Brasil, mas eu não tive isso também, não. A hora fala assim, nossa, foi a época que eu mais estudei. E orei. mais chorei, mais passei raiva. Mais fui provada na minha fé, mas suportei. E Aura, nesse meio tempo, né, entre estudo e faculdade, você trabalhou em grandes empresas, né? Que nem você falou que trabalhou na Home Depot. E aí, depois se formou tudo, você abriu a sua própria empresa, decidiu empreender, que é a Lion Designs. Lion Designs, isso. Fala um pouquinho como que você, ou por que você decidiu empreender, o que a sua empresa faz, conta aí pra gente. Sim. Antes eu trabalhava numa companhia que se chama McNichols. Eu trabalhava com vendas e também eu fazia treinamento de pessoas, né? Tanto na Home Depot quanto na McNichols, eu sempre trabalhei muito com treinamento de pessoas. Eu amo ensinar e eu sempre faço as coisas com muita excelência no meu trabalho. Então, eu sempre tive facilidade de ensinar, fazer bem feito. As pessoas sempre queriam que eu treinasse, né? E aí, na McNichols, gente, eu amava trabalhar lá, porque, assim, era um trabalho de segunda a sexta, 8 a 5, ganhava bem, ganhava bastante bônus. Só que daí, chegou um ponto que eu não estava sentindo mais paz de estar ali. Algo me incomodava e eu achava O que eles estranho. faziam? Venda de materiais para construções, mais metal, sabe? E aí foi outro challenge, né? Outro desafio, porque eu tive que aprender algo que eu nunca na vida sabia. Se eu for falar para vocês de metal aqui, vocês vão pensar que eu tô falando chinês. Aí eu tive que aprender aquilo ali. Em inglês ainda, Em inglês, exatamente. E aí, o que aconteceu? No meu casamento, como em vários relacionamentos, né, as pessoas passam por tempos difíceis, eu creio que vocês todas aqui podem entender isso. Eu estava passando por um momento muito difícil com a minha família, dentro de casa. E meu trabalho, eu consumia muito meu tempo, porque apesar de ser 8 a 5, eu saía de casa às 7 horas da manhã, meu esposo estava dormindo ainda, e eu chegava em casa, tipo, 6, 7 horas, porque o trânsito era muito ruim, era longe da minha casa. Então, mal tinha tempo. Eu durmo cedo, 9h30, 10 horas, já tô indo dormir. Aí, na hora que ele ia pra cama, já tava cochilando. Exatamente. Aí, ele ficava até de madrugada, então a gente tava muito ruim, assim, não tava bom, né? E aí, aquilo começou a me incomodar. E eu creio que foi algo de Deus, assim mesmo. Porque eu não estava assistindo paz ali, mesmo sendo um trabalho bom para mim. E aí, eu falei, não, eu vou dar essa última chance aqui. Eu preciso fazer algo diferente. Porque quando você faz a mesma coisa todos os dias, espera resultados diferentes, eles dizem que isso é insanidade, né? Que não vem, tem que fazer diferente. Tem que fazer diferente. Eu falei, eu vou tentar, Deus. Deus não falou nada no meu ouvido, não, tá? Porque tem gente que espera uma voz, assim. Às vezes, Deus não precisa. Às vezes, quando Ele tá te incomodando em um lugar, é porque Ele quer que você saia dali. Você não tem mais paz ali. Você tá angustiada, você tá... Nossa, aquilo ali te perturba. Sem motivo, né? E sem motivo. Porque eu também, eu escuto muito a voz de Deus. Eu queria muito que Deus falasse comigo. Que Não. eu vi aqui. Eu também. A gente olha lá uma vez... Era você que tá na igreja comigo? Que minha pastora falava que tinha que ficar orando, assim, pelo menos umas 3 horas pra estar começando a abrir a porta e falar, eu oro 15 minutos e já tô cansada, eu nunca vou ouvir a voz de Deus. Só que aí, se a gente parar pra pensar, a gente escuta assim, só que é de uma outra forma. O Espírito Santo incomoda. Igual eu até ia comentar isso. Você tava num lugar que tava tudo bem, você ganhava bem, você gostava do trabalho, tava tudo certo. Por que mudar? Você só muda se você tiver incomodada, né? Não a consciência, a sensibilidade de entender aquele sentimento que tá batendo em você ali. Sim. Porque se você for viver no automático, você vai falar, isso aqui não é nada, eu tô ingrata, sou ingrata, tô tão feliz, tô tão bem aqui. Não, você teve a sensibilidade de parar e falar, por que eu tô ficando incomodada? Sim. Por que eu não sinto mais paz nesse local? E às vezes a gente não toma muitas decisões na vida da gente porque a gente não tem essa sensibilidade, esse cuidado de parar e ouvir a voz do Espírito Santo. E por mais que você ache que vai ser algo difícil, se você tá fazendo aquilo que Deus chamou para fazer, Ele vai abrir as portas. Porque, cara, o meu esposo ele já ganhava bem, mas imagina, são 90, 100 mil que a gente já não tá fazendo por ano. Tá tirando aí da nossa, né, que eu ganhava bem lá.
Então, quando eu falei pra ele que eu queria sair, eu expliquei pra ele e tal, ele ficou assim, ele não me contou na hora, ele falou assim, olha, faz o que você achar melhor. Mas depois de muitos anos, ele me falou, olha, que interessante, porque quando você me falou aquilo, eu fiquei com medo, eu falei, olha, eu ganho bem, mas eu sempre tive olhava pra você e pensava, se acontecer alguma coisa que eu não puder trabalhar, tem a Áurea, né, que tá Ela vindo, tem renda. tem a renda dela, mas ela sem trabalhar agora também, e aí, como é que vai ser? Mas eu confiando, eu fui, não, Deus, esse aqui vai ser o meu teste, vai ser a última gota d'água pra mim, se isso aqui não resolver, né? E aí eu voltei pra casa. Essa foi a minha experiência. Eu voltei pra casa, no comecinho, assim, sempre você tem aqueles ajustes que você tem que fazer. Mas, cara, meu relacionamento mudou da água pro vinho. Assim, Deus operou de uma maneira que a gente é best friends, nós dois. Nós somos melhores amigos. A gente tem um relacionamento muito bom hoje. Claro que todo mundo tem problema, né? Ninguém é perfeito. Não tô querendo vender Mas nada. falar que o relacionamento é bom não quer dizer que ele é Isso, perfeito, que ele não é exatamente. problemas, né? Mas a gente é feliz, É a a gente forma como se ri. resolve. Por quê? Porque qualquer momento que ele quer falar comigo, eu tô ali. Qualquer momento que eu quero falar com ele, eu tô ali. Eu tô cuidando mais das coisas pra ele. Ele tá se sentindo mais amado. Porque o homem, ele precisa desse cuidado, cara. Se você deixa o homem largado, às vezes ele pode não falar nada, mas no próprio subconsciente dele, ele não se sente amado. Ele se sente... Homem é carente. Essa é a verdade. Homem, mas homem eles gosta precisam. de E eu acho assim, cuidado. Deus já fez dessa maneira, ele já colocou dessa maneira. E eu estando ali, a gente conversa, a gente, né? E, cara, mudou da água pra vinho, foi muito bom. E eu tendo largado o meu trabalho, depois que eu larguei, ele começou a ganhar mais do que ele ganhava antes. Porque Deus você foi tava abrindo no as portas. caminho certo. Só que eu não queria ficar parada, né? Eu falei, Deus, eu tô aqui em casa, eu não quero ficar parada. Aí eu pensei o que eu posso fazer de casa, né? Que trabalho que eu posso fazer de casa? E aí veio a ideia da Lion Designs. Lion Designs é uma companhia que eu tenho, que eu faço impressão de camisetas, bonés, né? Uniforme pra empresa. Foi ela que fez. Foi eu que fiz. Esse aqui, gente. Oxi, os A Os xícarazinha. adesivos. Tem outra coisa também que ela fez que eu quero mostrar, porque eu fiz um design e aí a Lion Designs fez o meu design realidade. Sim. Olha Olha aqui. isso, gente. Ai, pai, para. Igualzinho eu trabalhando. Ó, Lion, porque é um Lion. E do telemarketing, porque eu fico o dia inteiro ligando pras pessoas. E aqui o 3T, né? Que é o nome da minha empresa. Lion Designs. Olha aqui, A gente. cara da Cíntia. Tcharam. A leoa. Uau, Lion Design. Então, o cliente, ele pode mandar para mim o design Qualquer que ele coisa. quiser, que eu posso imprimir, né, na camiseta, o material que ele quiser, e faço para ele. Essa camiseta que eu tô usando também é da Esse é Lion. design seu. Esse aqui é meu. Eu tenho uma lojinha na Etsy também. Vocês devem conhecer a Etsy, não? Sim, Não sei. sim. Não. Uma lojinha que você entra que você pode vender coisas. É de uma Amazonzinha. Ah, é? Uhum, sim. De pessoas que fazem trabalho artesanal. Pessoas pra Isso. pessoas ali É, mesmo. Isso, B2B. exatamente. Aí eu comecei a fazer isso, porque isso eu posso fazer no meu tempo, não é algo que eu preciso estar batendo ponto ali e tal, e posso estar cuidando da minha casa, né? E é algo personalizado, né? É algo Então, assim, você não personalizado. precisa preocupar em vender 1 milhão de cópias. Não, você vai Exatamente. fazer pra cada pessoa de acordo com o que ela tá precisando. Se a Isso. pessoa vai fazer com as viagens pra Disney, aí a gente manda pra você e você faz? Sim, Vou, já vou, fiz vários. filho, já Aham. fiz Eu vários. vou de vontade de fazer essa viagem, vou fazer ainda, calma. Oh, agora, ela falando de personalizado, me veio um insight poderoso. Sabe o que mais que pode ser personalizado pra você? Olha aí, ó. MatePad! Eu ia puxar outro gancho pra ele, É? mas vamos lá. Vamos dar uma pausa rapidinho aqui pra falar de quem faz isso daqui acontecer. E acontecer dessa forma maravilhosa, totalmente gratuito pra você. Trazer todas as histórias, conhecimento e tudo que a gente tem de melhor aqui pra vocês. Gente, MatePad é o CRM de automação que resolve a sua vida. Todas aquelas picuinhas do dia a dia ali, todos aqueles problemas com o cliente, com o funcionário, tudo dentro de um único CRM. Aqui você acompanha tudo, você tem a visão geral de tudo, de financeiro, de equipe, tudo que está acontecendo na sua empresa na palma da sua mão. Você consegue resolver tudo, ó, por aqui, pelo seu celular. Pelo celular. Então, se você ainda não tem, baixa o aplicativo, experimenta. Eu acho que o primeiro mês é $1 ou é gratuito para você experimentar, conhecer. Por que ele faz isso? Porque é um produto de qualidade. E ele tem um garante. suporte maravilhoso. Todo em português. Todo em português, suporte, assim, essencial. Então, se você, poxa, não sou uma pessoa tão boa com tecnologia, não se preocupe, porque além de ser super intuitivo, você tem um suporte. Agora, além da MatePad, quem faz esse tipo de programa acontecer, de entretenimento, a gente conhecer novas pessoas, é a iVix! É isso aí, pessoal. A iVix é uma produtora que fica aqui no estado da Geórgia. Tem um estúdio equipado 100% completo para que você coloque todos os seus projetos
em realidade. Então, áudio e visual não tem igual. Pode procurar. Ó. Casamento. Hã? Amei. Áudio e visual não tem igual. É. Ai, Vix. Aí, Vix, então se você precisa de um ensaio, tanto um ensaio pessoal, quanto você precisa de uma produção mesmo para o seu casamento, sua festa de 15 anos, a Vix faz tudo isso acontecer. Então não é só indoor no estúdio, é outdoor também. Outdoor, ó. Ai, a gente tá muito americana. Gente, agora vamos falar de beleza, né? Porque não adiantava a gente ter esse estúdio maravilhoso, ter um CRM de automação. Toda cagada. E vim Não, 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 toda não. cagada. Inclusive, hoje a nossa convidada também veio toda maravilhosa. É. Todas trabalhadas, todas maravilhosas por quem? Larissa Makeup. Ou Lara Makeup, como você preferir. Gente, essa maquiagem incrível aqui, deixando a gente cada vez mais linda. Essa produção, cabelo, tudo lá na Larissa. Ela faz tudo, ela te atende personalizado pra você. Não é aquela maquiadora que vai lá e faz o que quer na sua cara. Não, ela pergunta, ela te entende. Dá seu feedback aí do seu atendimento. Você conheceu ela hoje? Sim, O que foi. você achou? Não, ela é muito querida, muito Maravilhosa, doce. não é? Ela chega e te pergunta o que que você quer, como que você prefere, que tipo de maquiagem você já faz pra ela entender você, né? Isso. Muito bom. Tá vendo, É. gente? Tudo que eu falo aqui em todos os episódios, a convidada falando ao vivo. Porque foi lá hoje, conheceu a Larissa e viu tanto que ela é incrível. Quem Exato. mais faz isso acontecer? Agora, além da Larissa, você tá lá toda emperequetada bonitinha. Como é que você vai se empacotar esse serviço todo? O pacote desse serviço todo vai vir pela Bruna Imagem e Estilo. Gente, um babado aqui. A Bruna, ela monta até... como é que fala? Mala cápsula. Mala cápsula. Nunca ouvi falar nisso. Cápsula pra mim é uns negocinhos pra você tomar, É um por isso que é, porque remedinho. é pequenininha. Exato. Aí eu vi a Sam, ela parecia uma mulamba quando ela ia viajar. Pô, Não sei se eu cheio gostei do de comentário. Mas errado não cheio tá. de bolsa, cheio de trenheira, e aí sobrava pra quem carregar. Pra mais forte, no caso, era eu. Agora eu quero agradecer a Bruna Imagem e Estilo, porque eu vi nos vídeos, a mala tá, ó, fininha. Gente, Vai carregar sozinha. ela E morre. sobrou pra mim. Tá dando cheiro na Mas conta aí, como é que foi essa experiência? Mas, gente, a mala cápsula é um negócio, assim, inovador. Eu escutava falar muito dela, mas eu nunca tinha experimentado. Ela foi lá em casa com 13 peças. Ela montou mais de 30 looks. E são looks com propostas diferentes. Não é que é um short e 50 camisetas. Não. É um short que vai com essa camisa, depois essa calça vai com aquele top, não sei o quê. 13 peças, ela fez mais de 30 looks. Muito Dá pra mais do que eu viajar. preciso pra uma viagem, a viagem que eu vou fazer. E a mala. Metade da mala. Bom. Não enche nada. Gente, tipo assim, 3 sapatos, as roupas lá, as peças chaves. É o que ela fala, são peças chaves. Não é qualquer coisa. É, peça Então, chave. ex-mulambeira, Sema Oliveira, depois de Bruna Imagem e Estilo. Agora anda só com carry on. E é isso, meu povo. Agora voltando aqui, onde que a gente parou? É, então. Caraca, ó, essa aqui é boa, hein? Momentos marcantes e fé. Esse é o tema. Quer que eu te mostre, Sam? Você deu uma bagunçada aí nas suas fichas? Ah, o mundo girou, meu povo. Você viu Piadinha antes de interna. começar ela brigando comigo? Eu vi, ela falou pra mim. interna. Ai, o mundo girou. É essa ficha aqui, Quem ó. sabe faz ao vivo. É a da Lara aqui, Tô ó. aqui, amor, Achou, tô princesa? Ai, aqui. que bom. Tudo bom? Vamos voltar. Vamos lá, gente, vamos voltar. Ai, ai. Gente, a gente passa por cada um aqui, vocês nem imaginam. Mas vamos lá. Você já fez várias viagens missionárias, né, pra África quanto pra Cuba. Eu queria que você contasse como é que foi essas experiências, o que que isso mudou em você, quais coisas marcantes que aconteceu ali, o que, sei lá, teve algo assim, na primeira vez que você falou, que te impactou tanto, que mudou o seu jeito de ver, de pensar, de se portar. Fala pra gente um pouquinho Sim. sobre isso, que todo mundo ama. Sim, essas viagens foram muito boas pra mim. Porque, igual você falou numa parte aqui da nossa conversa, a gente vive numa bolha que às vezes a gente não percebe que tem todo um mundo acontecendo fora da nossa bolha, que é totalmente diferente, né, daquilo que acontece com a gente. A gente tem a liberdade de pegar o nosso carro, dirigir para casa, para o trabalho, compra o que a gente quer, a gente faz o que a gente quer, mas grande maioria das pessoas ao redor do mundo, principalmente pessoas que vivem em países socialistas, comunistas, eles não têm essa liberdade de fazer isso. Então, a minha experiência, quando eu fui na África, muita pobreza, muita dor. Você foi lá também, você viu como é. Cara, ver aquelas crianças, assim, todas cheias de feridas no corpo, porque dormem no chão, não tem uma roupa para trocar, toda sujinha, não tem o que comer, né? É muita coisa, assim, uma coisa que me tocou muito quando eu estava lá, assim, a gente andava com algumas coisas na mala e teve um companheiro que estava com a gente, companheiro missionário, ele comeu uma barrinha que estava lá, né, escondido, e colocou debaixo da cadeira que ele estava sentado. E daqui a pouco, pensa que não, veio uma criança, pegou aquilo e começou a lamber O saco. o saco, para sentir um pouquinho do gosto do chocolate, sabe, que estava ali.
E aí tinha um barril lá, nesse mesmo dia, tinha um barril lá que as pessoas iam, lavavam as mãos naquele barril, a água tava marrom de suja, tá? Tava muito sujo. E aí as pessoas vinham com uma garrafinha, pegavam e bebiam aquela água. Porque lá eles não têm acesso ao saneamento básico. Essa viagem que eu fui pra África, essa única vez que eu fui, né? Eles estavam furando o primeiro poço na região, sabe? Tem a escolinha lá, tudo, e tava furando o primeiro poço. Gente, se você vê a alegria na cara daquelas crianças, daqueles idosos, as pessoas estavam ali, na hora que aquela água veio e subiu, e água suja de barro, mas já era algo deles, tipo assim, como que aquela água tava ali, porque pra eles é muito difícil o acesso a tudo. Gente, lá eles mataram, no terceiro dia que a gente tava lá, eles mataram uma cabra. Tipo assim, uma das únicas que eles tinham lá, tipo, mataram a cabra pra agradecer a gente por tudo que tava fazendo e tal. E aí você vê todo mundo, as crianças, porque lá eram umas 8 salas de criança e tal, todas as criancinhas, tipo assim, em volta esperando ver se sobrar alguma coisa pra eles poderem comer, porque eles não comem carne todo dia. Eles comem o arroz e o feijão básico. E aí aquele tanto de criancinha lá do lado esperando, assim, a gente fala, não, pode vir, tipo, mesmo se não sobrar pra gente, pode comer, a gente come carne todos os dias. Vocês podem ter acesso a isso aqui. Mas os líderes do lugar não deixavam. Porque ele falava, eu não posso oferecer isso todo dia pra eles. Então não adianta eu ficar só mostrando pra eles o que é bom e amanhã eu não ter isso daqui. Sim. Então por isso que a gente mantém naquele básico, é o que a gente consegue trazer pra eles. Sim. Meio que nem alimentam a esperança de algo que eles não sabem se vai ter amanhã. Aí já é uma Exatamente. experiência muito... É muito difícil. Você volta, assim, do tanto que a gente é ingrata, assim. E eu oro muito a Deus, eu sempre peço, Senhor, tira todo o descontentamento do meu coração, porque eu tô bem. Gente, eu tenho um abrigo quando tá chovendo, quando tá frio, eu ligo lá o ar, né, quente. Quando tá quente, eu ligo o ar frio. Eu tô bem. Aí, quando a gente vai nesses lugares, a gente vê o tanto que a gente é ingrata. Porque eu escutei um pastor numa pregação, ele deu um exemplo muito legal. Se você pegar um sanduíche de bolonhesa, de mortandela, né? E você der para um Elon Musk da vida, um Bill Gates da vida, ele vai lá na sua cara, o cara pode comprar, ir no restaurante que quiser, pode comprar um restaurante a qualquer hora, né? Ele vai olhar assim para você e pode até se ofender, né? Mas se você pega esse mesmo sanduíche e dá para uma pessoa lá na África, uma criança que está em necessidade, que não tem o que comer, nem sabe o que é carne, né? Aquela criança, ela vai te amar, vai lembrar de você para a vida inteira. Até na velhice, ela vai estar contando para os netos, quando veio aqui aquela pessoa e me deu aquele sanduíche de mortadela. Então, você volta com um senso, assim, de gratidão muito maior. A gente tem que sair da nossa bolha. A gente tem que sair da nossa bolha pra gente tirar esse descontentamento, essa falta de gratidão do nosso coração e ver, nossa, Deus tem cuidado tanto de mim, né? E não só ser grato, mas fazer pelos outros também, ajudar outras pessoas. Porque eu não posso ficar aqui, ai, que dó daquelas crianças na África, mas eu não mando um dinheiro. Muita gente não pode ir, mas não ajuda uma missão, não faz. Cara, ajuda uns homeless, tem tanto homeless, tá aparecendo todo canto aqui agora. Eu moro em Dallas, antes você não via, né? Mas agora tem um monte de gente indo pra lá. Dá uma comida para essas pessoas, faz alguma coisa, né? Não fique só... tá no seu alcance, né? Tá no seu alcance, exatamente. Não, qualquer pessoa pode ajudar qualquer pessoa. Sim, exatamente. Não tem isso de, mas eu vou esperar. Tem uma pessoa que eu conheço que me mandou um vídeo, pegou um vídeo no Instagram, alguma coisa lá, caiu pra ela, um vídeo da África, daquelas criancinhas bem magrinha e não sei o quê. Aí me mandou chorando no áudio, assim, ai meu Deus, será que isso aqui é verdade? Eu consigo ajudar e tal? Aí eu falei assim, provavelmente esse vídeo aí vai ser golpe, provavelmente esse trem no Instagram não é real. Aí eu falei assim, mas eu sei um canal pra ajudar lá na África, você quer? A pessoa nunca mais respondeu. Sabe o que isso me mostra? A pessoa, ela é tocada na hora, ela fica com dozinha e tal, mas não é a realidade dela. Exatamente. Se ela fechar o Instagram, ela esquece aquilo. A pessoa não quer realmente, verdadeiramente ajudar. É porque talvez não viveu, por isso que é importante ir, que nem ter essa experiência. Mas cara, pra ajudar não precisa ir lá. Eu já ajudava antes de ir. Agora, depois que eu fui, eu entendi o tanto que é real. Eu entendi o tanto que... Cara, que loucura que é aquilo. É igual ela falou. Eu voltei com meu ego arregaçado. Isso. Eu voltei... Não vou falar, eu sou uma outra pessoa, tive uma... Não. Eu me conectei com a gratidão que deveria estar presente na minha vida 24 horas por dia, por tudo que a gente tem, independente dos problemas que a gente passa. Exatamente. Independente dos problemas... Não tem nada nem perto do que aquelas pessoas passam. E qual que é a maior diferencial lá? Sorriso no rosto. Alegria, gratidão. Gente... Eu vi uma menina, ela tinha 9 anos, e ela cuidava do irmãozinho dela, porque não tinha mais o pai e a mãe tinha viajado pra trabalhar em outro lugar, não lembro, e não tinha pai. Ela cuidava do irmãozinho de 1 ano, 1 ano e 2 meses, amarrado aqueles negócios que eles amarram aqui, o dia inteiro com aquele menino nas costas, ia pra escola com o menininho, fazia tudo com o menininho, e sorrisão, não tinha uma hora que você olhava pra essa pessoa. Por quê? A alegria deles não é baseada no que eles têm ou deixam de ter, é em quem eles são, é em quem... O fato de estar vivo.
Porque eles nunca tiveram uma outra coisa pra comparar. Não teve uma vida muito melhor. A gente não. Sim. Quanto mais a gente tem, melhor, mais feliz a gente tá. Sim. Quanto mais a gente tem, mais a gente quer. E é onde acaba que a gente para de ter gratidão pelo básico. É. Pela vida, pela saúde, Pelas ter um coisas teto pra dormir, uma comida. Exatamente. Nossa, a gente é muito abençoado, muito abençoado. Sim. Eu falei pro meu filho, eu já converso com ele, né? Aí eu falei pra ele, ano que vem, eu não vou levar esse ano, porque ele tem só 6. Ano que vem eu levo ele pra África. Nossa, a melhor coisa que você Eu faz. vou levar, porque sempre assim, quando ele não quer comer alguma coisa, eu vi pra ele e falei assim, Rael, você tem noção? Assim, demais. Mas eu converso, Ela é eu falo a brava. realidade. Eu Tá mostro os certa. vídeos. Ela que tá eu- gerando um homem, né? Eu mostro os vídeos quer que eu que eu pegue a trouxe. vara? Também. Mas eu mostro os vídeos depois da África, eu mostro ele e falo assim, você tá vendo essas criancinhas aqui? Eles não têm o que comer. Quando a mamãe e os amigos dela chegou lá pra ajudar, eles ficaram muito felizes com arroz e feijão. O seu prato tem arroz, feijão, carne, salada, tem tudo que você gosta. Tem o suco que você gosta pra você tomar. Você vai realmente falar que você não quer ir fazer pra comida? Não vai. Aí eu boto o vídeo. Eu sei se eu tô fazendo certo também, não. Posso até... Claro que Mas tá. assim, e eu já falei pra ele, toda hora eu falo pra ele, falo assim, ano que vem você vai comigo. No dia que eu Sim. fazer o projeto, você vai, pra você entender, porque eles são da sua idade. Sim. E eu quero que você entenda a diferença que existe. Você tem uma vida de rei. É. Então, assim, agradeça por isso, sabe? Só seja grato. Seja grato a Deus por tudo que você tem. E não fica fazendo essa desfeita com comida, com as coisas que tem, com brinquedo, com não sei o que. Gente, Que bom É que você tem essa muito- consciência como mãe. Porque hoje em dia, o que eu vejo, né, nas casas é... Filho não quer comer? Ah, então não precisa comer, deixa, não joga fora. eu... Eu tô cansada desses brinquedos. Eu quero outra coisa. E destrói tudo que tem, destrói todos os brinquedos e faz aquela coisa. As crianças aqui nos Estados Unidos crescem sem aprender gratidão. Elas não entendem Tem o de tudo, valor que cada coisa custa. Cada brinquedo custa uma coisa e elas não entendem isso. Não. E quando a Sam, por exemplo, ela tá criando um homem, ele vai ser um homem que ele vai ser consciente do valor das coisas. Ele vai entender, não vai ser um homem mimizento. Ele pode... Quando Nunca ele vai for falar todos. É. Exatamente. falar, perde 3 dentes. Pode ter 32 anos. Vai ser meu filho. Exatamente. Mas e sua experiência, Áurea? Como que foi, assim? Você tem algo que você gostaria de contar, que você viveu, que você experimentou? Alguma transformação, É. um momento... Pra mim, é porque como eu já vim de muita pobreza, né? Quando eu vejo pobreza, isso não me impacta. Mas a pobreza que você vê era, tipo, nesse nível assim? Porque eu vim da pobreza, Não nesse mas nível, mas como eu tava num nível um pouquinho acima, eu já via. Quando você é pobre, você vê gente muito mais pobre do que você ainda. Eu Então, era de interior, não tinha esse tanto de gente. gente, no Brasil, o que tem de gente passando necessidade não é brincadeira. Eu já vi gente Mas a cidade passando grande, né? fome. Cidade grande, interior também. Pessoa não consegue comprar uma fralda para uma criança, não consegue ter uma comida. O bom do interior é que a maioria das As pessoas. pessoas se ajudam. no Elas se interior, ajudam, não chega a esse exatamente. nível. Qualquer pessoa Exatamente. que tá precisando, junta ali os vizinhos e faz algo. Mas, assim, a pobreza não me impactou tanto quanto a falta de esperança que aquelas pessoas tinham. Porque elas não tinham expectativa de vida nenhuma. Como que eu vou sair dessa condição? E aquilo me dava muita dó. Porque aqui, se você estudar, fazer qualquer curso aí que você... Por exemplo, eu fiz um curso para poder ensinar inglês, o Celta. 3 meses de curso e agora eu sou certificada, eu posso ser professora de inglês. Você pode ter uma profissão, qualquer pequeno curso que você fizer, você vai ter uma profissão. Aqui é muito fácil. Lá, não. Lá não, lá o governo, o sistema trabalha contra o cidadão, né? Ele quer manter você na pobreza, quer manter você dependente. Então, para ter controle sobre você e manter a riqueza toda para eles. Então, aquilo me deu muita tristeza, porque eles não podem ir na escola, fazer um curso e melhorar de vida, crescer, ajudar a família. Eles não têm. E aquilo me deixou muito triste, sabe? Eu falei, ai, Senhor, misericórdia. Lá na África, na viagem que a gente fez agora, tinha um rapaz, ele tinha uns 15 anos, eu acho. Então ele tava assim, tipo, eu sonhando, sabe? Porque a criança, ela sonha, mas é diferente, né? Ela só quer brincar, quer ser feliz. O adolescente, ele já começa a almejar. Ele já, sei lá, ele vê, ouve falar de um cantor. Ainda de mais alguma hoje em dia, coisa, né, Ele, com- ele quer, mas aí que com tá. internet. Lá não tem Não? internet. Eles não têm internet lá onde sim, estava. sim. E aí tinha uma professora de inglês com a gente, ela queria muito ensinar pra ele o inglês. Que falou, se a gente ensinar o inglês, você vai destravar várias oportunidades. Sim. Com certeza vai ter coisa pra você fazer por aqui e tal. E aí, cara, foi um rolê, assim, pra conseguir uma internet. A gente deu o celular pra ele, pra conseguir a internet pra ele, conseguir o acesso, pra ele conseguir fazer as aulas e tal. Um rolê pra você aprender um idioma. Nós temos tudo aqui, ó. palma na 24 mão. horas horas por dia. Aqui nos Estados Unidos, a gente paga uma conta uma vez por mês. Você nunca fica sem internet. Sim. No Brasil ainda tem, né? O povo tem que pôr crédito, tem os planos, o plano Tem. acaba, fica sem internet, ainda tem essas coisinhas. Aqui nos Estados Unidos a gente tem mais liberdade ainda de tudo. E, cara, foi um rolê, assim, pra conseguir uma internet. A gente deixou, deu o celular pra ele, pra conseguir a internet pra ele, conseguir fazer as aulas e tal. E aí, tinha uma professora de inglês com a gente, ela queria muito ensinar pra ele o inglês. Que falou, se a gente ensinar o inglês, você vai destravar várias oportunidades. Com certeza vai ter coisa pra você fazer por aqui e tal. E aí, cara, foi um rolê, assim, pra conseguir uma internet. A gente deixou, deu o celular pra ele, pra conseguir a internet pra ele, conseguir fazer as aulas e tal. E aí,
E a gente não consegue ter gratidão. Com certeza. Básico assim, não tem. Áurea, você falou que a sua conversão, ela foi um dos momentos mais importantes na sua vida, né? Sim. O que você consegue enxergar ou passar pra gente da sua experiência de quem era a Áurea antes, com 9 anos de idade, e depois que conheceu Deus? Sim. Aos 10. Aos 10. É. 10, 11, isso é muita diferença, né? Cara, eu me sinto tão sortuda, assim, eu nem sei se sortuda é a palavra, né? Mas abençoada. Porque eu era muito novinha quando Deus abriu os meus olhos, né? Quando Deus me chamou. Mas, assim, eu consigo já ver uma diferença. Por quê? Porque antes eu era mentirosa, falava muito palavrão, eu gostava de coisas más. Eu já cheguei até a roubar na minha infância. Eu roubava doce, eu roubei minha boneca, porque eu fui na casa de uma amiga da minha mãe uma vez e a filha dela tinha uma cama cheia de bonecas e eu não tinha nenhuma, a gente era muito pobre. Aí eu fui lá, ela tem muitas, uma não vai fazer Deus falta. Não perdoa? Claro que Deus perdoa tudo. Não, mas será que isso aí faz a gente pro inferno? Cara, deixa, Sam, excelente roubadinha, pergunta. sim. Excelente Vamos pergunta. discutir isso então. Deixa eu O te- público quer saber. Ai, a gente, amiga minha me vergonha. ligou e pediu. Uma amiga minha me pediu, isso que nem no Altas Horas, a minha amiga me pediu pra Mas perguntar. vamos, vai. Então, o que acontece? Não existe pecadinho perante Concordo, Deus. aham. A sujeira é a sujeira. Ela pode ser um roubo de uma criança de uma boneca, ou pode ser um cara que matou, um psicopata. Não existe. Pecado é pecado. E quando a gente peca, nós estamos ofendendo a natureza perfeita de Deus. E hoje em dia, uma das coisas que eu até comentei com a Cíntia, quando ela me mandou umas perguntas, né? Uma coisa que me incomoda muito hoje, como cristã, é as pregações, aquilo que tem sido ensinado para as pessoas hoje. Que as pessoas hoje aprendem assim: Deus te ama, Ele quer mudar a sua vida, vem para Cristo, porque tudo vai ficar bom se você vir para Cristo. Mas não é assim que funciona. Sim, Deus te ama, mas o propósito principal de Deus não é fazer com que você seja feliz nessa terra. Isso pode até ser chocante. É que você se transforma. Exatamente. O propósito principal de Deus é que exatamente o que aquela mulher falou pra mim lá quando eu me converti. É que você não tenha condenação eterna, é que você passe a vida inteira com Ele no céu. Deus, gente, eu posso ganhar tudo nessa vida. Eu posso ser a pessoa mais milionária, eu posso ser a pessoa mais poderosa, tenha mais influência na vida. Mas se eu não tenho a salvação, de que isso me adianta? Do que a Bíblia fala, né? O que adianta eu ganhar o mundo e perder a minha alma? Não adianta nada. Por quê? Porque aqui esse mundo, você acha que você vai ver quanto? Uns 80, 90, sei lá? 120, pronto. A Bíblia 120, falou, eu creio. mas esse 120 vai chegar, né? Uhum. E vai acabar. E aí você vai entrar na eternidade. Onde você vai passar essa eternidade? Então, hoje em dia, a gente diminui muito o pecado. E nas igrejas, eu ouvi um exemplo que tocou muito no meu coração. A pessoa perdeu o emprego porque ela é preguiçosa. Não está fazendo um bom trabalho, o patrão mandou embora. Aí, quando a pessoa entra dentro da igreja, lá o que está sendo pregado dos púlpitos, ao invés de vai ter com a formiga preguiçosa, aprenda com a formiga, você tem que trabalhar e fazer o que Paulo falou, que quem não trabalha, que não coma, se conserte. O que ele ouve? Ai, aquilo que você perdeu, Deus vai te restituir, Deus vai te abençoar, Deus vai te dar em dobro. Mas o cara tá fazendo errado. Aí o cara tá lá desejando a mulher do outro, tá aí vivendo em adultério. Olha, mas Deus vai te abençoar. Você acha mesmo que Deus vai abençoar isso? Não vai. Então, hoje em dia, a gente não tem visto esse confronto, a gente não tem visto o evangelho. Então, pra gente ir pro céu é muito simples. A mensagem do evangelho, ela é simples. Eu vou dar ela em Daí um que eu tô minuto querendo. pra vocês. Então, peraí, você que quer ver a mensagem do Evangelho em 1 minuto, nós temos um desafio pra Áurea, que vai falar agora. Não, Vamos calma, mas deve ser boa essa É, explicação. vai. Porque eu gosto da sua forma de abordagem, porque eu Sim. concordo 100%. Hoje em dia a igreja fala o que as pessoas querem ouvir. Exatamente. Porque É um business. Porque é o que dinheiro. traz a multidão. Exato. Olha Você só. acha que eu vou na igreja, eu vou querer dar meu dízimo lá e dar oferta, se ela virar e falar que eu tô errando? Exatamente. Se ela virar e falar que eu tô toda errada na vida? Não. Exatamente. Agora, se toda vez que eu entrar lá, a pessoa falar, você vai ser abençoada, você vai ser grande, nananana, eu vou fazer isso feliz. E eu Exatamente. entendo, tem pessoas verdadeiras e tem pessoas cafajestes. Gente, em todo lugar. Tem. Tem igreja boa, tem igreja ruim, Isso. tem ser humano bom, ser humano Isso. ruim, em qualquer lugar. Mas isso aí que você tá falando é a maioria. Infelizmente, hoje em dia, é a maioria. A palavra bonita vende. A palavra da bênção vende. E às vezes não é isso. É. Vai. Eu Evangelho vou dar, minuto. mas rapidinho, só para corroborar isso que você está falando,
Quando Jesus estava aqui nessa terra, as pessoas seguiam ele. Você vai ver que a Bíblia vai falar isso, porque ele estava libertando elas dos demônios, ele estava curando elas. Quem era cego via, quem era surdo ouvia, quem era mudo falava, quem era paraplégico voltava a andar. Ele multiplicava os pães. Tem a história de mais de 5.000 pessoas que foram alimentadas por Cristo. Só que daí, depois que ele acabou de alimentar, multiplicar os pães na frente das pessoas, ele começou a pregar a mensagem: olha, vocês têm que se arrepender, porque se vocês não se arrependerem, não me aceitarem, não viverem para mim, vocês vão ser condenados. E aí o povo começou a falar: mas essa mensagem é muito dura, eu não quero isso. Aí as pessoas começaram a abandonar Jesus. Porque as pessoas estavam indo na igreja, ou na igreja não, né? Estavam seguindo Jesus somente pelo bem que ele poderia dar. E eu vejo isso acontecer hoje dentro da igreja. As pessoas vêm para a igreja pelas bênçãos que ela escuta lá do púlpito, que Deus vai abençoar, que Deus vai dar. Mas esse não é o verdadeiro evangelho, né? Aí a gente vê Deus pelo que ele é, né? A gente vê a igreja cheia de multidão. Aí Jesus vira para os discípulos e fala: e vocês? Vocês também vão querer me abandonar? A resposta de Pedro foi a melhor. Eu sempre me emociono, que é um dos meus versículos mais favoritos da Bíblia, é esse. Senhor, para quem? Não para onde. Para quem nós iremos? Se só tu tem as palavras de vida eterna. Gente, para quem que a gente vai recorrer? A gente só pode recorrer para Cristo. Não importa o que a pessoa tenha. No final do dia, a gente só pode recorrer para Cristo. Mas a mensagem do Evangelho, em 1 minuto. 1 minuto, demorou Vou 7. até olhar para a câmera ali. Vai, dá a mensagem do evangelho que eu quero. Vamos lá. Como que é? Deus criou um mundo perfeito. Ele não criou pecado, ele não criou doenças, maldade, tudo que a gente passa, todo sofrimento que a gente passa hoje não existia. Só que o homem decidiu ser o Deus dele mesmo, o homem decidiu pecar, o homem decidiu desobedecer a Deus. E a palavra de Deus fala que o salário do pecado é a morte. Então, o que todos nós merecemos, sem exceção, pecadinho ou pecadão, é a morte, porque nós somos devedores de Deus isso. Só que Deus, na sua misericórdia, ele falou: não, esse não vai ser o final. Esse não vai ser o ponto final na história dos meus filhos. Eu vou mandar Jesus, o meu filho amado, para morrer no lugar deles, para pagar essa dívida que eles tinham. Quem tinha que ter morrido na cruz era eu e você. Mas quem foi que morreu lá? Foi Jesus Cristo. Ele morreu para dar esse direito à salvação para a gente. Aí o que eu tenho que fazer? Fica por isso mesmo? Não. Eu tenho que reconhecer isso. Eu tenho que reconhecer que eu preciso de um Salvador. Porque se você está num avião, sabe que o avião vai cair, e você não coloca o paraquedas e salta do avião, você vai morrer. Então, se você sabe do evangelho, mas você não toma decisão por Jesus Cristo, você vai perecer. Então, a gente tem que vir para Cristo, a gente tem que aceitar, reconhecer que nós somos pecadores e sem Ele não podemos nada. E que assim nós seremos salvos. Não por nada que a gente faz, tá? Não tem uma palha, um algodão, nada que a gente possa fazer que vai levar a gente para o céu, a não ser aquilo que Jesus Cristo fez. A salvação vem pela graça, por meio da fé. É dom de Deus, não vem de nós. Oh. Tá, agora dúvida minha. Semi Oliveira persona. Manda sim. Ela adora o desafio. Tá, a salvação vem pela graça. Não há nada que eu possa fazer que me dá a salvação. Isso. Ela só vem pela graça. Entendi. O porquê, então, melhorar nessa terra? O porquê correr atrás de ser uma pessoa melhor todo dia? O porquê não errar? O porquê não ser uma pessoa ruim? O porquê, então? Porque, na minha visão, a gente tenta melhorar, evoluir, ser um ser humano melhor, ajudar o próximo, para estar mais próximo de Deus. Eu quero me assemelhar cada vez mais o que eu acho que Deus é. Então, para mim, Deus é bom, Deus é justo, Deus é cuidadoso, Deus é amoroso. Então, eu quero me tornar cada dia mais essa pessoa. Sim. Mas se a salvação é só pela graça e não há nada que eu faça que vai mudar isso, o porquê ser assim? Quando a gente é salvo, a gente começa a fazer boas obras porque a gente é salvo, porque assim Cristo nos ensinou. A pessoa que fala assim: então tá, eu acredito em Jesus, se é só isso que eu tenho que fazer para ser salvo, eu acredito em Jesus então. Mas aí ela vem para Cristo, ela continua mentindo, ela continua roubando, ela continua fazendo coisas erradas, né, coisas ilícitas. Essa pessoa não foi salva, porque ela falou da boca para fora. Ela não acha no coração dela que ela tá errada. Um dos requisitos é você reconhecer que você é pecadora. Como é que aconteceu com um cara lá na cruz? Eu não sei se você conhece essa passagem, Cíntia, mas Sam, eu creio que você vai conhecer. Tava lá na cruz, não teve tempo dele ser batizado nem nada, ele só virou para Jesus, ele reconheceu: eu tô aqui porque eu mereço, eu fiz errado. Então ele reconheceu que ele era pecador. E ele reconheceu que ele precisava de um Salvador quando ele falou: Senhor,
quando o Senhor morrer, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o que Jesus falou? Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Ele não teve a oportunidade sempre de fazer coisas boas. Porque ele não desceu da cruz, agora eu vou ajudar as pessoas, agora... Porque é isso que ensina as outras religiões, né? Então, uma vez eu escutei uma pregação e ela fez um pouco mais de sentido. Gente, eu sou muito conflituosa com a religiosidade, então pega um pouco pra mim, pra eu entender. Mas Uma tá vez eu certo. escutei uma pregação que aí ele falava assim: o que eu faço, ele pregava dessa forma, que a graça vem de Deus, a Sim. salvação vem de Deus, não há nada que eu faça pra mudar. Sim. O que eu faço de bom nessa terra é pra minha vida aqui na terra ser abençoada. Também, mas não só. Tá, então vai. Vamos lá. Discurso sobre isso. Não, isso é muito bom. Essa pergunta que você deu é muito boa. Paulo fala muito sobre isso nas cartas dele. Quando a gente morrer, esse é um negócio que eu tava falando. A gente foca muito na nossa vida aqui na Terra, né? Nos 120 anos que a gente vai viver. Mas a Bíblia fala que todas as nossas obras vão passar pelo fogo. O que Paulo está querendo dizer ali? Todos nós vamos receber um galardão por aquilo que a gente fez. Se você fez muito pelo Senhor enquanto em vida, pode ser que o Senhor ainda te pague com você ainda em vida. Mas a nossa coroa de glória, a nossa recompensa vai ser lá no céu. A Bíblia fala, a Bíblia ensina que lá no céu você vai receber recompensas pelo seu trabalho aqui na terra. Então, nada que você faz para Deus aqui na terra, a Bíblia fala que nem um copo de água que você der para um pregador, para uma pessoa que está trabalhando na obra, vai ser em vão. Você vai receber recompensa por aquilo. Então, nada vai ficar sem a recompensa. Então, se você fez muito para Deus, você vai receber muito galardão. Áurea, o que é esse galardão? Não tenho a menor ideia. Mas, se aqui na Terra as coisas da Terra são boas, imagina quando a gente tem um iate que a gente pode ir para o mar, a gente pode ir para a praia, a gente pode comprar coisas, a gente fica tão feliz com coisas financeiras. Imagina as coisas do céu, gente. Imagina aquilo que Deus pode dar. Aí é o que a Bíblia fala, né? Nem o olho não viu, a mente não pensou, ninguém consegue imaginar, mas vamos ter galardão sempre. Então, não se preocupe, que Então, ok. as suas Olha, fazendo ações... piada. Uns vai morar num apartamentinho, um quarto, outros na mansão. Mas vai estar no céu. E os que não aceitaram Jesus Cristo foram pro inferno? Vai estar queimando 7 vezes mais. né? Essa- E não testem que eu pus o dedinho, é quente. Não queira ir para lá. Então, é claro, gente, nós somos merecedores, todos nós somos merecedores do inferno, gente, eu tenho certeza. Eu já falei várias coisas que eu já fiz de errado aqui, com certeza, se vocês pensarem, vocês vão pensar também. Não precisa nem pensar, não. Mas esse não precisa ser o nosso destino final, esse é meu ponto. O nosso destino final pode ser no céu, com Cristo, a gente só precisa entregar a nossa Puta merda, mas se Mas tiver é que com- devolver a Xuxinha, De todo mundo, Fudeu. não existe pecadinho, pecadão, estamos lascados, bicho. essa me surpreendeu. Mas, ó, a gente nunca vai parar de pecar. Não se engane com isso. Igual hoje eu sou crente, eu sigo a Cristo, devolvi o negócio dela, né, que pra mim... Tô dando o meu melhor. Mas eu erro, gente, eu erro todo dia, eu tenho que pedir perdão a Deus, todo santo dia. A santificação, ela só vai ser completa, a Bíblia fala que a gente vai ter um corpo glorificado. Você já deve ter lido essa passagem. Então, a gente vai ser como Cristo, a gente vai ser espírito, a gente não vai ter mais esse corpo corruptivo, a gente não vai ter mais desejo de pecar, a gente não vai mais sofrer, a gente não vai ter mais doença, não vamos ter mais Não tristezas. vai ter a carne, né? Não vai ter a carne. Então, assim, a gente não pode viver para agradar essa carne, porque essa carne aqui vai acabar, gente. Vai acabar. É isso. É isso. É isso. É, que eu Junto tá atrasada. Não. Ai. Ó, peraí, a última Deixa pergunta a pra mensagem. gente finalizar. Rapidinho, que essa daqui é interessante. Você falou que saltou de paraquedas. Saltei, tipo, menina, que Mana! maravilha. Recompenso, façam, gente, é muito bom. Aí eu amei até metade. Por quê? Na hora que salto a queda livre, A queda incrível. Uau! Exatamente. Mas na hora que para... É. ai, Aí é gente, devagar. O Aham. labirintinho já tacou ali, eu fiquei assim, falei... Ei! Sério? Nossa, eu Não- caí no não chão, tem eu falei, coragem. vou morrer. Mas a queda livre não é uma sensação Incrível, assim não. indescritível. Não. É difícil, você tem que Gente, viver, 200 cara. km por hora, você cai só... Você fala, meu Deus! E você consegue é ver. incrível. E dá tempo de incrível. falar, meu Deus, eu ia desmaiar. Não, né, dá também. tempo de rir, fazer vídeo no ar, é incrível. Você se sente numa paz, numa liberdade, assim, Muito parece massa que mesmo. nada te prende. Não, e aí Cara, quando- é muito bom. Aí quando você pula, você tá meio assim ainda, né? É. Aí eu pulei com o instrutor, falou com o instrutor, né? Aí ele começa a falar, abre os braços, vai, sente, aí você vai... É maravilhoso. Da hora. É uma experiência que vale a pena. Eu só Nós não vamos gostei ter que da- levar a Cíntia. Não, também nem acho. lá. Vai, sim. Ó, aí a gente faz um combinado. Elas vão pulando e eu vou aqui
Não, Só não fazendo precisa. vídeo. Tem os vídeos que pula do lado da tô gente. de boa, grava tô de vídeo. Ei, mas se você subir com a gente não saltar é pior, tá? Porque quando você Eles te desce... jogam. Não, quando você desce, eles fazem umas manobras bem loucas só pra você... Só pra pessoa aprender. Exatamente. É? Melhor ir. Então, melhor nem Se ir, ela vai. tiver lá em cima, ela vai. Não, eu não tenho coragem. Eu já passei, já Sim, tentei fizer me um bloqueio visualizar. E a gente vai quebrar ele. Eu já tentei Ah, Tem que visualizar abrir a várias vezes. chave. Você faz tanta mentoria. É, vou ter que... É. Destravar isso daí. Não, a pergunta é, foi por aventura, coragem ou foi uma forma de se sentir livre? Foi pela aventura. Aventureira, Aventura. ela. Eu gosto, Aura né? aventureira. Mas hoje em dia... Dora porque- Aventureira. É. Aventureira. Eu nem sei como... Hoje em dia eu nem gosto muito mais nem de montanha-russa, cara. Eu tô ficando velha, tô ficando... Ah, não, eu gosto. A Sam, ela vai, ela me fez ir numas, ai, não, bobeira. Russa, depois ela terminou. Ai, não achei nada. Eu fui a Ai, que montanha-russa que era assim, ó. E aí? Eu não achei nada. Só É. vou voltar. Eu não achei nada, mas eu já fui uma vez, você já falou que era uma vez só que eu devia ir, não vou mais. Ai, eu odeio, ó. Não. Ai, eu amo essas coisas. Pra quem dá sorte pro azar, tô de boa. Mas, ó, foi muito bom, né? Receber. Vamos deixar eu deixar quero, uma mensagem eu quero final. que... Pede aí, vai. Então Vai vamos lá. Deixa uma mensagem final para todo mundo que acompanhou até aqui, que conheceu um pouquinho mais sobre você, a sua história, a sua fé e tudo isso que você representa. Deixa uma mensagem pro público, fica à vontade. Usa Quem esse quiser momento. fazer aula de inglês também, já faz o Isso, já merchan. faz Quem seu quiser o merchan uniforme da sua também marca faz, tudo aí. certinho. Aula de inglês eu vou começar agora com uma escola, né? Eu não sei se vocês conhecem a Beulah Heights, mas eu vou começar a dar aula lá. Ai, Então, quem quiser, né, já acessa a escola. O pessoal geralmente que precisa do visto, manter visto, né? Ah, é uma dessas escolas dessas que ajuda escolas, aí. isso. Ó. Uhum. Ó, galera, vocês for lá, é a Aura, vocês conhecem ela agora. Mas a mensagem que eu, primeiro, gratidão pela vida de vocês. Muito obrigada por. Eu me sinto muito livre de estar aqui conversando com vocês. Muito obrigada, foi excelente. E assim, se eu puder deixar uma mensagem para você, não há nada que você possa ter feito na sua vida que Deus não possa te alcançar. Então, não se sinta rejeitado, né? Não se sinta que você não é amado. Você tem sim valor, mas só que o seu valor só existe em Cristo. Então, corre para Cristo, não fique fora, porque Ele tem Que as grandes coisas vagas para estão fazer na fechando. sua vida. As vagas estão fechando, igual tá ficando doido, ele vai voltar. E você Ele ficar- vai voltar, exatamente. Gente, eu morava no interior, aí tinha uma senhora lá que ela tem a casa. Isso em o quê? Nasci em 93, vamos falar 2003, 2005. Essa senhora pintou a casa dela toda de roxo e escreveu na fachada: Jesus está voltando. Sim. Até hoje tá lá, mas ele vai voltar. Ele vai Mas, voltar. aquilo pra mim, enquanto criança, eu passava a falar: é esse ano. Ih, posso acertar as coisas, que ele tá voltando em 3 as vagas estão fechando. Últimas vagas! Fique preparado, que senão Gente, vai mas arder. é isso, galera. Muito obrigada. Amamos Agradecer você. a Muito Áurea. bom. Obrigada por ter vindo. E você, por favor, compartilhado. deixe seu comentário, deixe sua curtida, se inscreva nesse canal, porque, né? É isso aí, meu Gente, filho. Senão você não envia vai pro céu. Só pros 100 Só mais primeiros próximos, amigos. Os mais é. próximos, eu não tô pedindo muito. Não, 100 não, ali, ó, aviãozinho. assim, tu. Mas é sério, gente. Senta o dedo nesse like aí, ajuda a gente, que é tudo gratuito pra vocês. Dá um trabalho fazer isso aqui, mas a gente faz com muito amor pra trazer informação pra vocês. E o que a gente espera de vocês É só uma uma curtida, curtida. um comentário e enviar pros 100 melhores amigos. Isso, um beijo. É isso. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.